pode se apresentar, fala quem é você e depois eu vou dar meus agradecimentos Tá. também, viu? Para mim também é um prazer enorme estar aqui com você. A gente sempre andou junto, somos irmãos e independente da distância a gente sempre está junto. Mas eu sou o Abacuque, sou irmão da Thalita, da Keren Thalita, e é uma honra estar com vocês no Apenas Ele, Instagram criado por você, e é top, muito top estar aqui. E é isso. É, exatamente. Eu e a Abacuque e o Júnior também, eu tive duas fases na minha vida, gente. Quando a gente era criança, a gente sempre foi muito unido, porque a gente tem um ano só de diferença cada um. Então a gente cresceu junto, uma série de coisas, né? Só que teve uma fase que o Júnior acabou indo para outro estado e eu fiquei muito com a Abacuque, né, Bal? Então tudo que a gente ia fazer, em qualquer lugar, a gente acabava sempre indo junto e era a minha conexão. Só que depois inverteu os papéis. O Abacuque foi para outro estado e o Júnior voltou. E aí o Júnior era, né, a minha ligação. Então, a gente teve essa vivência dos três unidos, né? E teve também essa questão de cada dupla. Então, foi um período muito gostoso, onde eu aprendi realmente, sabe, nesses momentos, a valorizar os meus irmãos, a conhecer eles de outra forma, porque tudo culminava para isso. Então, de fato, estar distante de vocês, e principalmente agora também casada, né? Que não é aquela vivência, né, direto. É assim, é uma saudade, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de olhar assim que a gente está crescendo, né? Literalmente crescemos, estamos vivendo as nossas vidas, mas sempre dá aquela saudade. A gente tinha, eu lembro, né, os nossos momentos de adoração, então os meninos tocando, então são coisas que para mim assim essa parte assim faz falta porque era uma coisa que a gente tinha muito em casa, Aham. né, Bal? Era uma coisa que a gente tinha muito assim, eu me lembro muito. Mas é aquela também de progressão, né? De crescimento. Sempre. Sim, inevitavelmente tem que crescer, mas faz falta, mas graças a Deus que tem as lembranças, as memórias, e toda vez que a gente se encontra, a gente pode falar assim que a gente revive muito Sim. isso. Mas um prazer ter você aqui. Eu conversei com o Bal e pedi para ele louvar para a gente um louvor antes da gente começar. E a gente vai ter esse momento aqui com ele louvando e ministrando as nossas vidas, e depois a gente vai bater um bate-papo. Então, fique à Vamos lá. vontade, Val. Sou te esperando. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sua graça, Deus.
Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou. Também quem não sou. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sua graça, Deus, nos basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Oh, eu não quero mais. Oh, me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, aleluia! Gente, que precioso, é. Eu acho que isso é essa declaração, né? Essa declaração, quando a gente faz no mais profundo do nosso ser, a gente entende que a presença dele, que ele é suficiente na nossa vida, é sem igual, né? Eu acho que nós vivemos hoje em uma fase, e eu estava conversando isso com o Tiago e algumas pessoas, e a gente percebe que muitas das vezes a gente procura preencher o nosso coração com coisas, às vezes com sentimentos, por aceitação de outras pessoas, ou bens materiais, e uma série de coisas. Mas quando você chega a um nível de entendimento que somente Jesus pode satisfazer o seu coração, pode satisfazer o seu interior, que só Ele pode preencher as lacunas do seu ser, é transformador, né? Eu acho que isso é incrível e obrigada, Bal,
por compartilhar isso com a gente. Essa intensidade dessa letra foi muito forte. Acho que, com certeza, abalou assim o nosso coração de uma forma muito assim positiva, com certeza. Mas falando sobre isso, hoje nosso papo é literalmente sobre essa questão. A gente é filho, né, de Deus, primeiramente, mas hoje também nós somos irmãos também, porque nós somos da mesma família, né? Nós temos em comum os pais, nossos pais. E muitas das vezes as pessoas elas associam assim, por eu ser dessa forma, todo mundo tem que ser igual entre os filhos. E a gente, cada um tem a sua identidade, não é Sim, com verdade? certeza. E aí, hoje eu quero que você conte um pouco a respeito disso, de como foi descobrir a sua identidade em Deus, como foi esse processo de às vezes ter, às vezes as pessoas, sabe, querendo relacionar, falar assim, ah, todos os filhos têm que ser assim, essas coisas. E como é que foi isso? Como é que foi o seu encontro com Deus? Conta pra gente um pouco dessa relação. O início de tudo isso foi. A gente já nasceu num lar cristão e nossos pais por muito tempo foram pastores e, na verdade, naquilo que eles nos apresentaram e aquilo que foi apresentado pra gente foi sempre um ideal. Ou seja, você tinha que ser aquilo que eles estavam pedindo para você que você seja. Então você não podia fazer isso porque eles diziam que Deus não gostava disso. Ou você não poderia ser aquilo porque, não, Deus vai te condenar. Então colocavam ideais em você, colocavam uma roupagem em você que na verdade não era você. E na verdade o seu conhecimento de Deus era muito pequeno em relação daquilo que Deus é realmente. É lógico que isso foi até certa idade, mas glória a Deus, existem momentos específicos na nossa vida que a gente cresce de uma maneira exponencial que a gente nem imagina. E esses momentos são muito particulares de cada um, isso é lógico. E para mim foi muito importante um momento na minha vida que realmente eu conheci Cristo e eu conheci o que é relacionar realmente com Deus. Porque até então eu achava que Deus era um ser enigmático lá do céu e, e que eu me relacionaria com Deus quando eu fosse para o céu. E assim seria. Por enquanto, eu tinha que estar aqui na Terra, me vestindo de várias e várias coisas e sendo aquela pessoa perfeita. Eu não poderia errar. Por quê? Porque se eu errasse, não, eu já estaria para o inferno. Eu não poderia ir para o céu e me relacionar com Deus. Então, o fato de conhecer a Deus foi realmente aquilo que Mateus 6,6 diz, que é entrar no meu quarto e conhecer a Deus. E ele sim vai revelar as coisas dele para mim. E quando eu conheci isso, foi maravilhoso. Por quê? Porque até então eu tinha Deus como uma pessoa distante. Na verdade, eu tinha Deus como um ser e não como uma pessoa. E quando eu entendi isso, que Deus é uma pessoa, tudo ficou diferente da minha vida. Até então, eu tinha que seguir padrões de que as pessoas tinham colocado para mim, de que eu não poderia, que eu poderia ser daquela maneira e que eu teria que ser daquela maneira, porque daquela maneira somente eu ia para o céu. E na verdade eu descobri que o fato de eu fazer ou não fazer alguma coisa não me dá esse direito de ir para o céu. O direito de ir para o céu já é meu, mas o direito de ser chamado filho, ele já me deu. Então, quando eu aceito isso no meu coração, isso me faz filho. Então, quando eu descobri isso, eu realmente comecei a me relacionar com Deus. E isso ninguém me contou, isso ninguém. Eu tive que me descobrir, eu tive que ir atrás de Deus e eu que tive que me apresentar e falar: Deus, eu te quero. Sabe? É uma aceitação daquilo que você é. Se você não aceita aquilo que você é, qual o sentido disso? Então, Deus está te dizendo: você é filho e pronto. Então, aceite isso. E um filho, ele se relaciona com o pai. Ele não é um filho bastardo.
sabe, que é aleatório na vida. Ele é um filho que se relaciona, porque Deus é amor. E o amor é algo impressionante. Então foi isso que eu descobri, sabe? Eu precisava de pessoas me dizendo que eu poderia ou não fazer, que era para me fazer ou não fazer. Eu fui sendo eu, aquilo que Cristo é em mim e aquilo que ele falava que eu era, sabe? Então, se eu queria usar um boné, eu vou usar um boné. Se eu queria usar um brinco, eu vou usar um brinco. Se eu queria usar uma roupa diferente, eu vou usar. Porque eu sou filho dele, eu sou livre, ele me fez livre, sabe? Ele me fez conhecer quem realmente eu sou, sabe? No meu relacionamento com Deus. E eu não estava me relacionando com ele, mas com aquele sentido de que, se eu não me relacionar com Deus, eu não vou para o céu, sabe? Se eu não estiver perto de Deus, eu não vou para o céu. Não estava mais em questão o céu, porque o céu já é meu, sabe? É meu direito. É meu direito porque eu sou filho, sabe? As pessoas pensam que a partir do momento, eu errei, agora acabou, não vou mais para o céu. E na verdade isso não tem nada a ver, porque Jesus já morreu numa cruz por você, já perdoou seus pecados e pronto, tá feito. Não tem muita conversa com isso, porque as pessoas têm medo de falar isso, sabe? Mas essa é a verdade. Você não precisa ficar se justificando. Ai, mas eu errei, então Cristo não me ama mais, sabe? Eu posso errar com os meus pais, posso fazer o que for, mas eles vão continuar me amando. Imagine Deus. Sim, e quando você fala isso, eu acho até importante assim, porque às vezes, não sei, né, quem está nos assistindo, de que mundo está vindo, né, vamos dizer assim, porque cada um tem um mundo particular, vamos dizer. Só que, por exemplo, na nossa realidade, os nossos pais ensinaram aquilo que eles aprenderam. Por quê? Porque isso foi um contexto onde, sabe, infelizmente, presos a uma religião onde existiam critérios, onde realmente ensinaram para eles, ensinaram para as pessoas, e até mesmo hoje em dia ensinam que, como você falou, existe um ideal de pessoa, que existe um ideal de para você realmente alcançar alguma coisa. Existe muito essa questão da meritocracia, você tem que fazer para merecer. Se você não merecer, você não vai ter o amor de Deus, você não vai ter a salvação, você não vai ter as coisas. Por quê? Porque é por merecimento. E aí, quando você entra em confronto e você, sabe, encontra a palavra diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém venha se engrandecer. Então, o que significa isso? Não é pelo muito fazer que você vai ser salvo ou não. Por quê? Porque eu gosto muito de uma coisa que o pai fala, e eu acho uma verdade, que ele fala assim, que no céu vai ter muitas surpresas, né? E também no inferno. E você vai falar assim, nossa, mas essa pessoa foi tão ruim e ela tá aqui no céu, vamos dizer, né? Só um exemplo. Mas por quê? Porque realmente as atitudes delas, as ações delas não foram um parâmetro para que ela fosse salva ou não. A salvação vem do crer. E o crer em quem? Crer no Filho de Deus, que é Jesus, que morreu no seu lugar, que salvou a sua vida, que o sangue vertido tem poder para aniquilar e acabar com o pecado. E lá no inferno vai ter surpresas, porque, nossa, essa pessoa foi boa. Olha, quantas atitudes boas ela teve, mas ela tá aqui. Mas o que que tá? Sabe por quê? Por quê? Porque as suas atitudes, boas ou ruins, elas não vão influenciar nisso. O influenciar disso é o você crer. A pessoa pode ser o boa que for. Se ela não crer, já era. Mas se ela crer, isso já é o suficiente. Porque é a nossa fé. E aí, um exemplo muito bonito disso, né? Eu gosto muito disso, foi quando Jesus estava sendo crucificado, sabe, Bal? Que do lado dele tinha dois ladrões, né? De Sim. cada lado. E um ladrão ficava falando para ele: Olha, você não falou que é o filho de Deus, desce da cruz e uma série de coisas, sabe? E aí o outro tomou atitude do quê? Falou assim: por favor, não se esqueça de mim quando você estiver no paraíso, ele falou para Jesus. Então, eram duas pessoas que, vamos dizer, que tinham, né, os seus pecados, tinham cometido os seus erros, mas as atitudes deles foram atitudes diferentes. Um creu e o outro não.
E aí, qual foi a resposta de Jesus para aquele que falou assim: Senhor, não te esqueças quando eu estiver no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo. Então, olha essa relação. Então, as pessoas elas têm que entender que o parâmetro não é o merecimento, é realmente o desfrutar e você crer. E quando a gente fala sobre isso, pega pesado porque confronta muitas das vezes as coisas que a gente for aprendendo, né? E quando você fala isso, dessa questão, sabe, do seu relacionamento, que foi algo que não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de uma estrutura, mas foi no seu particular, conhecendo ele, né? E abrindo seu coração para isso, eu acredito que a gente tem vivido muito esse tempo. Um tempo onde a gente está sendo atraído para o coração de Deus de uma forma muito transformadora. Muito transformadora, não é verdade? Se você pegar alguns relatos, e hoje eu vejo como isso é tão forte, as pessoas estão falando assim, nossa, eu vivia como escrava, eu vivia como uma pessoa assim, sabe, enclausurada, e de repente Jesus se apresentou para mim. Eu conheci Jesus de uma forma surreal e isso foi suficiente. Foi suficiente. Então, você percebe essa relação de que hoje o que faz a diferença não é você conhecer a lei, não é você conhecer, sabe, uma estrutura, é você conhecer a Cristo. O seu conhecer a Ele, o seu se relacionar com Ele, vai ser a base de toda a transformação para você realmente viver tudo aquilo que Ele preparou para você. E, e quando você falou, eu acho que isso foi uma coisa forte que você falou, que você considerava Deus, né, um ser. E quando você descobriu que ele era uma pessoa, né? Que coisa forte isso. E quantas pessoas, né, não estão vivendo a mesma coisa, passando por essa relação de não conhecer a Deus como uma pessoa, não saber. E você, por exemplo, você já se sentiu nessa época, quando você não conhecia, distante, né? Você falou Sim, disso. Uma coisa porque inacessível. o que as pessoas falavam para mim é que o pecado ele me distancia de Deus. E, e aquilo entrava tanto no meu coração que eu falava, não, eu não sou mais digno de estar perto dele. E você sabe que algo muito interessante que Deus trouxe na minha vida foi que, sabe, antigamente a gente buscava Deus. E essa é real. O que é muito falado é que o quê? Você precisa buscar a Deus porque você precisa alcançar o céu, entendeu? Porque se você não buscar Deus, ou se você não estiver dentro de uma igreja, ou se você não seguir padrões, você não vai para o céu. Se você não chegar lá na frente da igreja e falar assim, pastor, quero aceitar Jesus, você não vai para o céu. São padrões. Só que o fato de buscar a Deus hoje não está mais na questão de céu. Está na questão que você falou, sobre desfrutar e sobre aquilo e sobre ser aquilo que você é. Ah, mas por que de não pecar ou por que de isso ou daquilo? Por que seguir aquilo que Deus fala na Bíblia? Exatamente por isso. É algo muito simples. Ser você. Deus, quando fala, olha, não faça isso, segue esses padrões, segue aquilo que eu estou falando na Bíblia. Ele não está falando assim, olha, segue padrõezinhos e não sei o quê. Não, ele está falando, olha, eu sei que isso daqui é a sua identidade. Segue essa sua identidade. Porque se você não seguir essa identidade, você não está sendo você. Você está sendo um falso. E isso não vai trazer paz no seu coração. E isso que Deus quer dizer. E não quer dizer que Deus está falando assim, olha, se você não seguir esses padrões, se você não seguir isso, se você não seguir aquilo, você não vai para o céu. Não, o que Deus quer é que você continue desfrutando e que você continue vivendo verdades e não falsidades na sua vida. E quando você vive Ele, é aí que você vive a verdade. Porque Ele está falando, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sabe? Então, quando eu vivo em Cristo, eu vivo um caminho, eu vivo uma verdade. E agora, quando eu vivo fora de Cristo, qual que é a verdade nisso? Eu vivo apenas falsidade.
Isso eu entendi, sabe, na minha vida. Eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso estar dentro de, ou em volta de pessoas, ou seguindo padrões delas para ter o céu. O céu já é meu, sabe? O que eu quero é realmente desfrutar e ser eu, porque isso traz paz no meu coração. E não essas outras coisas tão superficiais. E quando você entende isso, você percebe que Deus é muito mais profundo do que aquilo que as pessoas falam. Às vezes a falta, às vezes não, é aquilo que a Bíblia fala, a falta de conhecimento das pessoas é a que levam a elas a ruínas, sabe? E eu não quero isso mais na minha vida. Se eu sei que Deus é um mar infinito, então eu vou buscar sempre mais e mais dele, porque eu sou apaixonado por ele, eu aprendi a ser apaixonado por aquela pessoa que me criou e que me ama tanto e que me aceita independente de qualquer coisa. Ele sempre vai me amar. Tudo que eu preciso fazer é crer. Exatamente. E nisso vai o quê? Vai o entendimento que é, a identidade que Deus, como você fala assim, eu preciso ser aquilo que eu sou. Isso traz o quê? Quando você conhece a sua identidade, e acho que é aí que está um dos grandes problemas, quando você conhece a sua identidade em Deus, acabou. Não tem mais sabe, essa divisão de pensamentos, de que você não sabe se está fazendo certo, está fazendo errado, sabe? Por quê? Porque tu conhece a tua identidade em Deus. E como é que eu vou conhecer a minha identidade em Deus? Não existe outra forma, é conhecendo a Ele, se relacionando com Ele. Eu gosto disso desse exemplo que eu falo vários e várias vezes já falei a respeito disso, é que é, teve uma época na minha vida onde Jesus, ele realmente, ele falou para mim assim, olha, você tá olhando para o espelho e você tá se acusando tanto, que você não tá entendendo uma coisa. É para você olhar para você como eu te vejo. Eu quero que você use o meu olhar sobre você, sabe? Para você se ver como eu te vejo. E nele, o que acontece? Deus, ao olhar para nós, ele não vê o nosso pecado, ele não vê isso, as nossas imperfeições. Quando Deus ele olha para nós, ele olha o sangue de Cristo, e pelo sangue de Cristo, eu sou perfeita, eu sou filha, eu sou transformada, eu sou sarada, eu sou completa, eu sou plena. Por quê? Porque o sangue dele tem poder para transformar a minha vida e para fazer para me tornar aquilo que eu sou nele. E essa verdade tem que reinar em mim. Aí vocês podem até pensar assim, né? Que muita gente fala, e a gente comentou uma live passada com a Lisandra. Mas então você está falando que a gente pode pecar, que a gente pode errar, que a gente pode falhar? Não, não é isso. Uma pessoa que ela conhece Jesus e que ela vai se relacionando com Jesus, ela não tem sede, ela não tem fome pelo pecado, o pecado não domina ela, sabe por quê? Porque as cadeias foram desfeitas, as cadeias foram rompidas e o pecado não exerce domínio para escravizar ela. É isso que as pessoas não entendem. Isso, quando a gente fala sobre liberdade, quando a gente fala sobre transformação, quando a gente fala sobre identidade em Deus, isso não é ou como a gente fala sobre graça, isso não é um degrau ou um suporte para a pessoa se apoiar para continuar pecando, não. Porque quem conhece a Deus, quem começa a se relacionar com Ele, vai tendo isso dentro dela tão fortificado, ela entende que ela não precisa pecar. Mas não é porque ela não precisa pecar, porque ela não quer pecar. O desejo dela já não é por isso. O desejo dela é por Deus. É o coração de Deus. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente o quê? Porque ele atraiu tanta gente. Eu gosto daquela palavra de Amós, e que ele fala assim, literalmente: eu colocarei sobre vocês os meus laços de amor e atrairei vocês até mim. Olha que coisa maravilhosa. Os laços de amor de Deus, sabe, ele nos envolve de uma tal maneira que o amor dele é suficiente para penetrar dentro da gente, para transformar a gente, para a gente não sermos o que o mundo declarou que nós somos, o que as pessoas declararam que nós somos, mas para nós sermos aquilo que ele declarou que nós somos, imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa ter isso em mente, por quê?
Porque se a gente deixar para viver uma vida amargurada, uma vida, né, onde você nunca vai atingir um ideal de pessoa, um ideal de pessoa, um ideal de pessoa, você vai acabar sempre frustrado, sempre desanimado. Tem pessoas que estão até depressivas. Mas por quê? Porque elas ainda não conhecem, elas não sabem dessa identidade que elas têm em Deus. Não sabem dessa realidade, não é verdade? E você sabe que logo, quando eu fui conhecendo isso, você falou sobre as pessoas ficarem frustradas e tudo mais. Quando a gente seguia padrões, seguia regras para agradar os homens, a gente era muito isso, né? Porque parecia que. E parece não, é a verdade. Sempre que você quer fazer algo do tipo, vou fazer isso para agradar e não sei o quê, você se frustra porque você não consegue. Você vai falar assim, eu vou seguir os mandamentos, sabe? As pessoas pensam que isso vai agradar a Deus, sabe? E na verdade o que agrada a Deus é você amar Ele sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos, sabe? Isso que agrada a Deus. E você seguindo isso, sabe? Você não precisa seguir padrões. E sempre que nós seguimos esses padrões, a gente era frustrado. Por quê? Ah, eu vou fazer isso para agradar a Deus porque eu vou me sentir mais perto de Deus. Aí você tenta fazer esse tipo de coisa e você não consegue. Você não consegue. Por quê? Porque não é a sua identidade, sabe? Você não está fazendo porque você realmente é aquilo. Você está fazendo apenas para tentar agradar, para tentar receber algo, sabe? Mérito. Vou fazer um propósito com Deus. Vou fazer isso. E se Deus me abençoar, eu entrego aquilo, sabe? E nunca dava certo. Por quê? Porque não é a sua verdade, sabe? Porque aquilo que você precisa descobrir é que você já tem tudo. E tudo que você precisa já está dentro de você. O que você precisa fazer é acessar. É você acreditar nisso. O crer é a forma, é a força maior que nós temos. É tanto que a Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela moverá uma montanha. Então a fé, o acreditar, você crer é a maior força que você tem dentro de você. Então se você acreditar que tudo já está dentro de você, olha a grande proporção que tem isso na sua vida. Se você crê que realmente você é filho de Deus e que Deus te deu por herança tudo, que você governa sobre essa terra, que realmente você foi feito para fazer algo diferente aqui nessa terra, para mostrar para as pessoas que elas são amadas por Deus, que elas realmente precisam de Deus, não porque Deus quer dar, sabe, carro, mansões, não. Deus quer realmente ensinar para elas que elas são amadas, que realmente o amor dele o alcançou e que ela não precisa seguir padrões ou coisas específicas porque as pessoas estão falando para alcançar o céu. O céu já é dela e pronto, acabou. O que Deus realmente quer é que ela reconheça e conheça o relacionamento. Porque esse é o propósito inicial de toda a terra. Sim. E outra, quando você fala assim a respeito disso, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que o desfrutar, como a gente tem colocado, ele é individual, ele é particular. E aí você pode falar assim, mas isso vai ser tipo manifesto na minha vida, como eu vou viver isso? E uma coisa que eu falo com apenas ele vem falar que o segredo, o principal, a base de tudo, é o seu relacionar com o Senhor. Sabe, é estar em tempos de intimidade, e tempos de intimidade não é só dentro do teu quarto, é na tua vida, você não consegue se separar, sabe, de Deus. Mas, sabe, de você ter isso em mente, por quê? Porque a gente, para viver isso, para manifestar isso, para ter isso gerado em nós, a gente precisa do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus ele vai ao céu e ele fala assim, exatamente como colocaram, ele vai ao céu, ele fala assim: eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos.
Vai ser difícil demais. Jesus acredita, ele sabe disso. Vai ser difícil demais vocês sozinhos aqui. Vocês vão precisar de alguém que guie vocês, de alguém que transforme vocês, de alguém que direcione vocês. E eu vou deixar o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão. Nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e a Bíblia fala que ele é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. E o que isso significa? Eu e Abacuque e outras pessoas podemos ficar falando várias coisas, sabe? Do que Deus tem transformado na nossa vida, ou várias coisas a respeito disso. Mas isso não vai trazer uma transformação em você, pode ser de alimento. A verdadeira transformação acontece, a transformação que vem de dentro para fora e que é feita a partir do momento que você dá liberdade para o Espírito Santo. Para ele transformar a sua vida, para ele transformar o seu pensamento, para você ser realmente transformado e viver 100% daquilo que o Senhor estabeleceu ao seu respeito, sabe? Então, tem pessoas que às vezes perguntam para mim, e falam assim, mas como é que eu vou saber o que Deus planejou para mim? Como é que eu vou saber a minha identidade? Como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Como é que eu vou saber? Não existe outra forma. Se relacionando com o Senhor, dando oportunidade, abrindo seu coração para isso, são as maneiras, são as formas que o Senhor ele vai trabalhando. E uma coisa que eu gosto de deixar claro é que a fonte ela é acessível para todos, sabe? Acho que tem chegado o momento da gente de entender que você é filho, você tem acesso ao Pai. Eu sou filha, eu tenho acesso ao Pai, sabe? Antigamente, na lei, no tempo lá de Israel, qual que era a forma que eles tinham contato com Deus? Era uma forma pelos sacerdotes, né? As pessoas quando queriam se purificar dos pecados, as pessoas quando queriam, sabe, entregar suas ofertas, o relacionamento que elas tinham era baseado, tinha uma mediação, e a mediação era o sacerdote. E aí, o que acontece? Quando Cristo veio e se tornou o nosso sumo sacerdote, ele fez um sacrifício completo, um sacrifício pleno, que foi capaz de reconectar a gente que estava separado de Deus e reconectar a gente literalmente. Hoje você não precisa ter ninguém aqui no meio para te conectar a Deus, você é um só com Ele. Então você tem livre acesso. Então, a gente pode falar, e às vezes eu acho que as pessoas elas têm medo disso, Bal, que elas acham que elas precisam ouvir uma palavra, que elas precisam ouvir uma revelação, que elas precisam, sabe, de alguém estar intervindo, orando por elas. Claro que eu não estou falando aqui sobre da questão de unidade, da gente como corpo, não. Eu estou falando a respeito do seu relacionamento e do meu relacionamento com Deus, que é uma coisa particular e é uma coisa que é transformadora, mas que as pessoas não vão poder relacionar com Deus por você. As pessoas elas não vão conseguir gerar transformação em você, nem em mim. Isso só acontece com o quê? Com o meu relacionar com Ele. E isso eu posso fazer como? Vou precisar de ajuda de alguém? Não. É você e Ele, você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, porque nada pode separar você dele. E eu acho que você já deve ter escutado muito a respeito disso, né? Sim. Aquelas pessoas que vivem falando, ora por mim, ora pela minha família. Por que não ora você? Sabe? O mesmo relacionamento que eu tenho, você pode ter. Sabe? Por que você não quer se chegar a Deus? Sabe? Deus não é aquilo. Deus não é um velho chucro, chato. Deus é amor. Deus é uma pessoa. Ele te ama e ele é o seu pai. O que as pessoas ainda têm na mente, eu acho, é que Deus não é aquela pessoa feita para se relacionar. Deus é o Deus que veio, criou tudo. Aí você está aqui na Terra e ele comanda os bonequinhos aqui na Terra. Você é o bonequinho, aí ele fica comandando você. Só que Deus te deu o livre-arbítrio, Deus te deu o amor, Deus te deu uma identidade, Deus te deu tudo. Tudo que você precisa fazer é crer, se relacionar e viver uma vida desfrutando disso. Olha o tanto de coisa que Deus te deu, um amor inigualável, inexplicável, e você sofrendo por tantas e tantas coisas pequenas, comparado àquilo que Deus é na sua vida, sabe? Dificuldades, problemas, isso, aquilo, dívida, ou isso, aquilo, sabe? Nada disso
é comparado àquilo que Deus é na sua vida, sabe? E quando você descobre isso, essas coisas se tornam muito pequenas. Você percebe que problema só é momento. E que Cristo é a eternidade. Quando você coloca isso dentro do seu coração, sabe? Esse negócio de ter as pessoas como intermédio, ora por mim. Ou o pastor que está lá na frente, ele tem por obrigação dar uma palavra de Deus para você. Deus quer falar com você, Deus quer interagir com você, sabe? Deus quer ter um relacionamento com você, Deus quer caminhar com você dia a dia. E você acha que as pessoas que têm que te dar alguma coisa, é Deus que está te dando tudo. É Deus que já te deu tudo. Tudo que você tem que fazer é aquilo que a gente está falando, é você acreditar e viver isso, desfrutar, sabe? Parar de viver essa vida sem paz. Isso, Bal, você falando disso, eu lembrei de duas coisas. A primeira coisa, e as duas estão ligadas porque o Morada, na verdade, ele fez um hino a respeito disso, mas é de uma passagem, referenciando uma passagem. E o Morada é um grupo, né, de louvor e tudo mais. Na verdade, eles fizeram um hino que é tudo sobre você. E nesse hino, eles retratam ali um acontecimento que aconteceu com Israel. Que Deus, o próprio Deus, tinha falado que desceria a um monte, sabe? Que encontraria o povo. E seria um momento único, sabe? Um momento de relacionamento. Sabe, onde as pessoas elas não ouviriam por intermédio de alguém, mas elas ouviriam o próprio Deus. Gente, tá? Sabe? Olha que coisa forte. Elas ouviriam a voz do próprio Deus. Mas a Bíblia conta que o ambiente natural, olha só que incrível isso, o ambiente natural mudou. Os trovões começaram sabe, a soar, e aquilo foi tão assustador, o monte começou a pegar fogo, que os olhos naturais delas impediram elas de viver o sobrenatural. Olha só, porque o medo tomou o coração delas e elas falaram para Moisés, Moisés, a gente não quer ouvir Deus. Suba lá você, escute o que Deus vai falar para você e depois traga para gente. Olha só. Então, olha só a diferença de quando você começa a viver pelo natural, a colocar os seus olhos naturais para sabe, para direcionar a sua vida, ele vai impedir de você viver o sobrenatural. Então, o povo de Israel, eles tiveram o quê? Tiveram a possibilidade de com o Pai. Você tem acesso livre à fonte, mas isso ainda continua sendo uma escolha. Exatamente. Bal, tá me ouvindo? Ou é. Tá conseguindo me ouvir agora? Não, tá muito turvo. Eu tô com. Sim, aqui é alguma coisa na internet que já chegou uma mensagem pra gente, pra mim aqui. Mas estão conseguindo me ouvir? É a sua internet? É, a minha internet agora. Tá conseguindo me Agora sim, ouvir? tá voltando ao normal. Tava meio. Tá? Que bom. Tá, mas é exatamente isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar na nossa mente. Ele está acessível, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amado. Nada pode nos separar dele. Nada, nada, nada. Bah, o nosso tempo está acabando.
Você tem ainda mais um louvor que eu pedi para ele louvar também no final. Então pode falar suas palavras e encerrar com esse louvor, viu? Muito obrigada mais uma vez pela participação. Te amo muito, tô morrendo de saudade. Amo mais você. Vamos... Já que você falou sobre tudo sobre você, vamos cantar ela. Amém. Queria cantar com você, mas dá muito deleite. Mas vou estar aqui, ó. Da casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você. Sobre você, eu vou subir um monte. Eu vou. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, mesmo com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo. Então me tira o medo. Moisés, faz entender que a porta aberta é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas.